Eu acho que no tempo dos profetas, né? Se fosse hoje, aquele tempo lá dos profetas, mas hoje tem profeta. Tem não, viu, irmão? Tem profeta hoje mais não. Existe o dom da profecia. A Bíblia diz que a lei e os profetas duraram até João. Hoje existe o dom da profecia. Aí qualquer um de nós pode ter esse dom. Pode ser um profeta. Só que temos que tomar cuidado, olha a palavra cuidado de novo, né? Temos que tomar cuidado porque Deus pode te dar esse dom e você profetizar uma vez e nunca mais profetizar. Louvado seja Deus. Moisés, ele recebeu um conselho de Jetro, o seu sogro, que ele, devido a ter muita gente que o acompanhava, de repente a canseira, o cansaço era muito sobre ele, e ele recebeu um conselho: separa aí o pessoal aí de confiança, né? E ora a Deus, que Deus coloca do teu espírito, o espírito que estava sobre Moisés, que era o espírito de Deus, sobre cada uma dessas pessoas que você escolher. E ele vai ajudar você a julgar as causas que aparecer, né? As mais leves ele julga. E só fica mais difícil para você resolver, porque era muito problema, né? Era uma multidão de gente, cada um trazia esse problema para Moisés resolver. Então ele orou, e foi 70 pessoas. Foi um poder tão grande na oração de Moisés que todos eles profetizaram naquele dia e nunca mais profetizaram, eles não deram lugar mais. Só foi naquele dia mesmo, né? Então todos nós temos esse privilégio hoje de se enquadrar nos padrões da Bíblia Sagrada, no testamento de nosso Senhor Jesus Cristo, e podemos receber esse dom. A Bíblia Sagrada nos diz que para a igreja Jesus deu 9 dons. Aleluia. 9 dons. Eu posso ter o dom de profecia, a irmã pode ter um dom de visão, né? Tudo é dom de Deus, né? E é maravilhoso. O irmão pode ter os dons de curar. O dom de curar não é o dom, é os dons de curar, né? Pode ter o dom da palavra, tudo é dom. Louvado seja Deus. E o apóstolo Paulo, ele tinha os 9 dons sozinho. Louvado seja Deus. Então, os irmãos, vejam que a gente consegue, é difícil, né? Mas o apóstolo Paulo, ele era igual a qualquer um de nós, né? Sofria as mesmas dificuldades, né? Ele trabalhava, ele mesmo dizia: eu não vivo, ele era um pastor, um pregador, um missionário, né? Mas ele dizia: eu não vivo de oferta de ninguém não me paga para isso. Tem muita gente que fala que só quer ser crente ou quer ser obreiro se for para ganhar dinheiro, dirigir uma igreja. O apóstolo Paulo, ele não ganhava. Ele dizia: eu não ganho nada. Eu trabalho, faço as minhas tendas e vendo para me sobreviver. Agora, é Deus quem toma de conta de mim. Louvado seja Deus. Deus não deixava faltar nada para ele, mas ele não cobrava dinheiro de ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus também não. E Jesus disse: eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. Agora tampou todas as brechas, né? Eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Pronto. Jesus nunca pediu dinheiro a ninguém, nunca pediu nada para ninguém. Ai, não, irmãos, não. E teve uma vez que o pessoal foram cobrar o imposto, né? Ele andava com os seus discípulos, uma grande multidão acompanhava, onde ele chegava na sinagoga, ele entrava, dava os seus ensinamentos, né? E as pessoas foram cobrar lá os escribas, os fariseus, que era homem da lei. Escriba e fariseu, irmãos, aqui não era o pessoal de Roma, não. Era pessoal da lei, pessoal, se fosse hoje, seriam os evangélicos, né? Os cabeção lá, os homens de potência. Eles foram cobrar o imposto lá, porque todo mundo pagava o imposto. Mas Jesus, nem o discípulo não pagava imposto. Então, Jesus disse: olha, se todo mundo paga o imposto, então vamos pagar também. Aí falou para Pedro: olha, vai lá dentro do mar, lá, joga o teu anzol. Primeiro peixe que você pegar, você abre ele. Dentro vai ter o estágio lá. Você pega e paga por você e paga por mim também. Louvado seja Deus. É por isso que eu falo para os irmãos às vezes. Deus, ele não fica devendo nada para ninguém. Ele paga, irmãos. Louvado seja Deus. E ele dá condição para nós pagar também. O discípulo andava com Jesus, ele vivia de pescaria. Ele não tinha como pescar para pagar imposto. Então Jesus pagou por eles. Louvado seja Deus. E ele paga por nós também, porque ele é misericordioso e a sua misericórdia nos alcançou. Eu gostaria
alimentar os irmãos. Na Bíblia Sagrada aqui, eu vou ser rápido hoje, irmãos. Livro de São João, capítulo de número 2. Uma leitura muito conhecida, né? Principalmente nos dias de casamento, as pessoas, os pastores gostam muito de ler essa escritura. Jesus transforma água em vinho. Mas o que tem a ver? Não sei, mas eles gostam de ler essa leitura quando tem um casamento. Louvado seja Deus. Está explicando aqui da Bíblia Sagrada. Mas o que eu quero trazer para os irmãos não é esse lado de casamento não, viu, irmãos? Eu gostaria de trazer uma coisa interessante que eu achei na Bíblia Sagrada. Essa escritura sagrada no capítulo 2. Vamos ler aqui, né? Capítulo 2, versículo 4. Respondeu-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Glória a Deus. Sua mãe disse ao servente: fazei tudo o que ele vos disser. Estava ali 6 talhas de pedras que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Então disse-lhe Jesus: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. E logo o que o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes, que tinha tirado era água. Chamou o noivo e disse: todos põem primeiro o vinho bom, e quando já beberam fartamente, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Este, o primeiro dos seus sinais milagrosos, Jesus realizou em Cana da Galileia. Assim revelou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Irmãos, observem que aleluia, Jesus. Havia um casamento em Canaã da Galileia. Os discípulos tinham sido convidados, e Jesus também. Louvado seja Deus. Mas ele sempre estava preocupado com as coisas do Pai. Por isso, ele demorou um pouco a chegar no casamento. Quem tem que chegar mesmo rápido é o noivo, né? Geralmente a noiva vem da casa só, né? Mas Jesus chegou um pouco depois. E quando Jesus chegou, aqueles que gostam de chegar primeiro já tinham comido, já tinham bebido, e nas festas de casamento dos judeus, o mais importante que não podia faltar de forma alguma era o vinho. O vinho deles, irmãos, não é esse vinho de pinga, de cachaça, não. É um vinho fermentado. Lógico que se beber muito também fica tonto, embebeda, né? Porque ele é um vinho fermentado, mas não é um vinho alcoólico, né? Porém, não podia faltar. Toda vez que tinha um casamento, o principal, o noivo, que se virasse para lá, mas tinha que ter vinho para o povo beber mesmo à vontade, quem quisesse, né? E o vinho é símbolo de alegria, então tinha que ter um vinho na festa do casamento. E o noivo deve ter se preocupado e comprou bastante vinho. Mas chegaram primeiro as pessoas e beberam tudo, não escapou nada, né? E deve ter comido. A Bíblia não conta detalhes da comida, porque o mais importante numa festa de casamento dos judeus era o vinho, a alegria, não é? E acabou. E justo quando Jesus chegou, que aparentemente não conta detalhes, né? Mas para muitos que eu conhecia, a pessoa mais importante daquela festa era Jesus. Porém, Jesus não tinha chegado ainda, mas havia sido convidado. Então Jesus chegou, né? Não tinha realizado os seus milagres miraculosos, grandes como esse, né? Esse foi um dos primeiros milagres de Jesus, né? Nós sabemos que ele iniciou seu ministério aos 30 anos de idade, viveu até os 33. Mas com 12 anos ele já fazia milagre, né? Porque com 12 anos era um jovenzinho muito novo ainda. E já foi encontrado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando leis. Então ele já era um milagre de Jesus, né? E muitos outros. Nós não encontramos em toda a história de Jesus sendo um menino encrenqueiro, né?
arrumando confusão com um. Não, Jesus não. Ele sempre estava preocupado com as coisas do Pai. Mas não vamos para esses detalhes, né? Tem, viu? Muitos detalhes. Mas olha só. Jesus realizou esse primeiro milagre aqui, transformando água em vinho. De que ele transformou a água em vinho? Imagina só, nós lemos aqui que havia umas talhas ou umas cisternas, podemos dizer assim, umas caixas d'água, né? Talha seria isso, umas caixas d'água. E não era caixa pequena, né? Caixa grande. Só para os irmãos terem uma ideia, era 6 talhas, 6 caixas, né? Cada uma delas cabia de 75 a 115 litros de água. Não era pouca. Então, a quantidade de água que tinha ali, o que cabia naquelas talhas de água ali, que Jesus mandou encher até em cima, cabia de 450 litros a 690 litros. Muita água, não é? E para que era usado então essas caixas de água? Aleluia. Eles enchiam, os judeus enchiam porque eles vinham para a adoração. E toda vez que ele chegava, as pessoas vinham pelo barro, né? Às vezes aquele barro vermelho, ou lama, não sei. E quando ele chegava, antes de entrar no templo, geralmente os anfitriões lá, as pessoas usavam aquele tapete vermelho ou mais alguma coisa, né? Importante ali, porque entravam aqueles homens da lei, homens que eram entendidos, né, do testamento, e eles iam ensinar o povo. Então eles entravam para a purificação. Antes de entrar, eles iam lá naquelas talhas, naquelas caixas d'água e se lavavam, entendeu? Aquela caixa não era usada para outra coisa, aquelas águas era para eles se lavar, tanto que a Bíblia diz que era para a purificação dos judeus. Louvado seja o nome do Senhor. Uma coisa que não valia praticamente nada, ao ponto de Jesus usar exatamente aquilo. E não ficava dentro do templo, ficava fora. As pessoas iam chegando, se lavavam e entravam. Olha, Jesus não podia usar um tambor de água mineral, né? Ou de repente alguma coisa mais sofisticada, porque era coisa de beber, irmãos. O vinho era para beber, para tomar, né? Não, Jesus usou exatamente o que estava lá fora, não prestava para nada. É isso que Deus escolheu, Jesus escolheu. Louvado seja Deus. Uma coisa que praticamente as pessoas se lavavam e depois jogavam fora, não valia nada. Um outro ponto importante que eu achei aqui nessa escritura é que os irmãos observem que essa quantidade toda de água que cabia naquelas talhas, e elas praticamente, o pessoal já tinha se lavado, e o que tinha ali, se tinha alguma água, era muito pouca, não é? E já era suja. Então, para poder encher, deve ter derramado o resto que tinha. Louvado seja Deus. Mas mesmo isso, Jesus do nada, né? Uma coisa que ninguém ia querer beber vinho, se soubesse que era vinho que estava lá fora, não ia querer usar isso daí. Louvado seja Deus. Jesus mandou um servente encher aquelas talhas, elas estavam vazias. Louvado seja Deus. E enche essas talhas. E eles foram lá, obedeceram. Primeiro, segundo ponto aqui, obediência. Louvado seja Deus. Uma coisa muito importante. Às vezes a gente deixa de receber a bênção de Deus porque ele não obedece. Aleluia. Louvado seja Deus. Ah, mas por que eu vou fazer isso? Eu estou num lugar de destaque. Não vou me sujeitar a isso, irmãos. Quem manda é Deus. Jesus é quem manda. Louvado seja Deus. Se ele não tivesse obedecido, nada ia acontecer na vida dele. A tristeza ia invadir aquele lugar. O noivo ia passar uma vergonha, um vexame muito grande, porque a alegria da sua festa tinha se acabado. Louvado seja Deus. Chegaram até Jesus. Jesus disse: enche essas talhas aí que está aí fora aí, eu nem enchi ela. Aí o servente foi lá e encheram até em cima. Encheram tudo. Então foi exatamente nessa faixa de 450 a 690 litros de água que se transformou em vinho. É pouco, é vinho para beber e a alegria não acabar nunca mais. Louvado seja Deus, porque Jesus, quando ele te abençoa, ele abençoa para sobrar. Louvado seja Deus. Não tem esse negócio de você ficar chorando. Não tem o quê? Se Jesus te deu, não vai faltar. Louvado seja Deus. Se é Jesus que vai te dar, ele vai te dar com abundância, para sobrar para você. Louvado seja Deus, e para todos. A Bíblia diz que a salvação de Cristo
na sua vida, é para você, para os que estão perto, para os que estão longe, para todos aqueles quanto nosso Senhor Deus chamar. Louvado seja Deus. Não vai faltar para ninguém. Tem com abundância. Louvado seja Deus. E como os irmãos observem que Jesus, eu até citei, poderia usar um tambor de água mineral para transformar em vinho. Jesus usou exatamente as talhas que talvez não estivesse nem limpa. Ele transformou um vinho, o melhor que poderia existir na época. O mestre Sala era o que experimentava os vinhos e sabia qual era o melhor, qual era o de mais categoria, o mais caro, que poderia ter mais valor. Louvado seja Deus. Jesus disse para os serventes: encheram tudo de água, encheram até em cima, agora pega um pouco e leva para o mestre Sala experimentar. Louvado seja Deus. Ele sabia que tinha colocado água naquelas talhas sujas. Levaram para o mestre Sala. Até isso, ó, não foi uma coisa coado, filtrado, para sair o melhor vinho, não. Foi na talha suja mesmo, ninguém lavou nada. E levaram, quando o mestre Sala experimentou, ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, porque o servente sabia que tinha colocado água e tinha tirado. E a Bíblia não diz que quando eles tiraram era vinho, era água. E eles foram levar para o mestre Sala. Quando passou da mão do servente para o mestre Sala, virou vinho. Louvado seja Deus. Ele experimentou e procurou o noivo e disse: olha, todas as pessoas, ou em todas as festas, ele deveria ir em todas as festas e experimentar para ver se o vinho era bom. Louvado seja Deus. Todas as pessoas colocam o melhor vinho para as pessoas beberem, e quando já estão embriagados, ele quis falar isso daí, né? Já beberam muito, então o que vier tá bom. Louvado seja Deus. Mas tu guardaste o melhor vinho até agora. Você serviu um vinho bom, mas o melhor você guardou até agora. Mal ele sabia que aquele vinho Jesus tinha transformado na água, que estava cheio de impureza lá fora, as talhas, mal limpa. Louvado seja Deus, ele não tinha lavado, e Jesus transformou o melhor vinho. Meus queridos irmãos, Jesus não escolheu uma pessoa rica, milionário, de terno de linho finíssimo, para transformar num crente, num salvo que vai morar no céu. Glória a Jesus. Jesus escolheu exatamente uma pessoa que estava perdida. A Bíblia diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar todos que se havia perdido. É Ele que Jesus salva. Ele salva os bons também, se quiser, mas a maioria dos que se entrega para Jesus é aqueles que não vê mais saída. Louvado seja Deus. Mas se vier Jesus, ele disse: de maneira nenhuma eu lançarei fora. Louvado seja Deus. Transforma o mais vil pecador numa criatura santa e salva. É porque o cansaço do dia a dia às vezes deixa a gente assim um pouco meio cansado, meio lento, né? Meio lerdo, mas é o cansaço mesmo do corpo, porque a nossa carne, irmãos, ela é pó. Louvado seja Deus. Mas existe dentro de nós alguma coisa tão importante, que a hora que essa carne tombar para o pó, ele vai direto para Deus. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz: a carne volta ao pó e o Espírito volta a Deus que o deu. Então, se já vai voltar a Deus que o deu, o que é que nós estamos fazendo aqui? Existe a alma, irmão, do cidadão. Louvado seja Deus, que deixará de existir por um pouco de tempo. Louvado seja Deus, mas vai ressuscitar. E agora o problema está na ressurreição. Louvado seja Deus. Morreu, o corpo vai para a terra, vira pó. O Espírito volta a Deus que o deu. E a alma vai ressuscitar. Louvado seja Deus. Napoleão Falcão, ele diz que a alma se funde junto com o Espírito. Louvado seja Deus. Nessa hora que ressuscita, aí é o problema, está aí. Porque a Bíblia diz que uns vai ressuscitar para a salvação e outros para a vergonha e desprezo eterno. Aí, por isso que nós estamos aqui. Louvado seja Deus. É para quando nós ressuscitarmos, nós ressuscitar para a vida. Louvado seja Deus. Porque todos vão ressuscitar independentemente. Uns para a vida e outros para a vergonha e desprezo eterno. Louvado seja Deus. Nós queremos ouvir ao ressuscitar o chamado do nosso Senhor Deus, dizendo: vinde a mim, bendito de meu Pai. Olha,
Só essa palavra, irmãos, vale a nossa vida inteira. Louvado seja Deus. Você chegar, terminou a sua lida aqui, de repente você se encontrar com Jesus e ele dizer: vinde bendito de meu Pai. Possuir agora, vocês vão possuir agora por herança o reino que está preparado desde a vida. Já está preparado esse reino. Louvado seja o nome do Senhor. E vocês vão possuir, nós vamos possuir, é nosso, por herança. Louvado seja Deus. E os que não ressuscitarem, com o Senhor Jesus, ressuscitarem para a vergonha e desprezo eterno, vão ouvir uma palavra também de Deus. Aleluia. Mas é: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, que eu nunca vos conheci. Olha, e o interessante, irmãos, ou o mais importante, é que a Bíblia Sagrada diz que muitos deles que vão ouvir essa mensagem de Deus, eles vão dizer: mas Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios. Aleluia, Deus. Então era crente, essas pessoas eram os crentes, hein? Tem que tomar cuidado com esse negócio aqui. Mas Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, curamos os enfermos, e agora nós não vamos entrar no céu. Aleluia. Em verdade vos digo, eu nunca vos conheci. Aleluia, glória a Deus. Eterno, preparado para o diabo e seus anjos. É Bíblia, isso aqui, irmãos, aqui, ó. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Meu Deus, mas eu estou aqui todo dia me sacrificando na presença de Deus, buscando a presença de Deus. Por que eu estou aqui? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Exatamente, irmãos. Muitas das vezes, lá em São Paulo, quando eu recebi a oportunidade, eu dizia: irmãos, ninguém se julgue melhor do que ninguém. Uma das coisas, eu não tenho medo quase de nada nessa vida, mas tem uma que eu tenho muito medo. De quê? Tenho medo de ir para o inferno. Louvado seja Deus. Eu tenho muito medo, porque lá não presta, irmãos. Não foi feito para nós, não, mas existe atentações e a tentação, e muitas atentações, e nessa vida ninguém é perfeito. O que mais a gente tem que fazer é cada dia a gente procurar a se manter mais afastado possível daquilo que a Bíblia Sagrada condena e diz que é pecado. Aleluia. Louvado seja Deus. Isso faz com que os intervalos para nós sejam maiores. Louvado seja Deus. Ou seja, a gente peque menos, tenha mais intervalo. Mas irmão, você é um pecador? Sim, eu sou um pecador, remido pela graça de Deus, mas pecadores. Louvado seja Deus. Todos pecaram, a Bíblia diz, e estão destituídos. O que é destituídos? Estão separados da glória de Deus. Agora, a graça do Senhor Jesus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Louvado seja Deus. Através dessa graça, que graça? Aquilo que nós não merecemos. Aleluia. A graça é um benefício que nós não merecíamos jamais. Mas o Senhor Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário e nos alcançou essa graça. Enquanto nós estivermos debaixo dessa graça, nós estamos protegidos e podemos dizer: estou salvo, mas só que o ser humano é momento. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. A gente pega, irmãos, em palavras, até em pensamento se peca. Louvado seja Deus. Então temos que nos aproximar ao máximo de Deus para diminuir esses intervalos. Louvado seja Deus. E cada dia que você vai diminuir esse intervalo, você vai parecendo mais com Jesus. Louvado seja Deus. Observe bem. O Pedro, antes de ele se encontrar com Jesus, ele era pescador. Louvado seja Deus. Ele discutia, ele ficava nervoso, era um homem bravo. Inclusive tem muitos pregadores que falam que Pedro era incrédulo, ele se converteu depois. Gente, Pedro era um homem abençoado por Deus. Só que antes de ele se encontrar com Jesus, ele resolvia do jeito dele. Aleluia. Pedro era valente, homem de coragem. Os irmãos observam que lá no Monte das Oliveiras, quem foi que estava com Jesus? Pedro. E quando os soldados chegaram e quiseram prender Jesus, todos eles armados com espadas e lança, Pedro não esperou que algum deles dissesse: eu vou pegar Jesus. Quando marcharam para pegar, ele já puxou a espada dele e arrancou a orelha de um já. E se Jesus não manda ele parar com aquele negócio, ele ia arrancar até a cabeça, ia morrer. Porque o soldado romano, eles vinham, não era para brincadeira.
Mas não deu tempo nem o soldado romano se defender. Quando pensou que não, a orelha já estava no chão. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Jesus disse: Pedro, guarda a tua espada na bainha, com o teu ferro velho com ele será ferido. Foi lá, pegou a orelha, colocou no mesmo lugar. Louvado seja Deus. E o suplicante lá que recebeu a orelha no mesmo lugar viu e ainda foi prender Jesus. Olha só. Louvado seja Deus. Pedro era um homem de coragem. Aleluia. Louvado seja Deus. Negou Jesus, sim, mas Jesus tinha falado que ele ia negar. E a Bíblia Sagrada de Jesus falando: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passam. Se Jesus falou, irmão, vai se cumprir, não tem jeito. Aleluia. Tinha que acontecer aquilo ali. Pedro negou, saiu, a Bíblia diz que ele chorou amargamente, porque quando ele negou, a primeira pessoa que ele viu saindo do sinédrio de julgamento foi Jesus. Ele olhou e falou: meu Deus, ele havia falado e eu não tomei cuidado. Olha agora. Aleluia. Saiu chorando, chorou amargamente. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas quando Jesus ressuscitou, louvado seja Deus, Pedro não traiu? Traiu. Mas quando Jesus ressuscitou, Jesus foi atrás dele. Louvado seja Deus, foi para a casa dele. Louvado seja Deus. E lá na beira da Galiléia, o Pedro pensava: ó, eu traí Jesus, eu neguei ele não vai querer mais saber de mim. Depois de ter chorado, não tinha mais lágrimas para chorar, eu vou pescar. E quando ele estava lá, de repente Jesus apareceu lá: olha, você me ama, Pedro? Aleluia, Deus. Glória, glória a Pedro Deus. olhou para Jesus como das outras vezes que entrava no barco dele, passava de um lado para o outro e falou: eu te amo, Senhor. Jesus olhou para ele, conversou ali um pouco, desbaratinou, depois foi olhar de novo: Pedro, tu me amas, Pedro? Segunda vez ele olhou assim e falou: eu te amo, Senhor. Aleluia. Irmão, Jesus não precisa falar a palavra para você Glória, glória a tremer Deus. na base. Louvado seja Deus. Como levaram aquela mulher apanhada num alto em adultério, fragante. Pegaram ela no ato. Levaram ela até onde estava Jesus, com vontade de prender Jesus e matá-lo. Porque ele não gostava, os escribas, os fariseus não gostavam de Jesus e dos seus ensinamentos. Louvado seja Deus. Não era porque eles eram santos demais, não. Eles tinham uma lei errada e eles queriam se manter nela. Louvado seja Deus. Levaram a mulher. Pensando nele, Aleluia, olha, Deus. a mulher foi apanhada num flagrante, a mulher estava adulterando. Então, se chega lá e Jesus disser que é para prender essa mulher, né, ele não tem amor. Como é que ele está pregando o amor e ele não tem um amor? A mulher vai fazer o quê? Porque na lei diz que é para morrer apedrejada. Se nós chegar lá e ele falar: não, ela pecou mesmo, tem que matar, então ele não tem amor. Aleluia. Então ele estaria condenado do mesmo jeito. Louvado seja Deus. Mas se ele falar que não é para fazer isso porque ele é um Deus de amor, ele está sendo contra a lei. Ninguém pode ser contra a lei. Então não tinha saída para Jesus? Tinha? Não tinha, irmãos. Mas quando chegaram lá, olha aqui, ó, na lei de Moisés, manda apedrejar. O que é que tu diz? Aí jogou a mulher lá. E a coitada caiu com a cara no chão, chorando, pedindo misericórdia, né? Jesus olhou assim, ele onisciente, já sabendo do coração de todos eles, Jesus já sabia. Inclusive o próprio infrator que foi apanhado no flagrante com a mulher, talvez estivesse ali, já tudo com a pedra na mão, matar logo para mim ficar livre dela, não é? Jesus abaixou e começou a escrever com o dedo na terra. A Bíblia não diz o que é que Jesus escrevia na terra. Tem alguns pregadores que falam que Jesus estava escrevendo isso, escrevendo aquilo. Não, a Bíblia não diz. Diz que ele simplesmente ficou fazendo o gesto que estava escrevendo na areia. E eles acusando ali: ó, aqui a mulher. E aí, o que é que você diz? Aleluia, Deus. Depois Jesus se levantou, se endireitou, a Bíblia diz, se endireitando-se, olhou para eles e disse: aquele dentre vós que não tiver pecado, seja o primeiro que atire pedra nela. Jesus sabia quem tinha adulterado com ela. Jesus sabia quem tinha mais pecado do que ela. Jesus sabia quem já tinha matado alguém ou roubado. Mas Jesus poderia apontar? Poderia, mas ele não apontou. Ele vou deixar eles mesmos fazer uma auto-revisão dentro de si agora. Aí cada um deles já, quando Jesus falou: seja o primeiro a tirar a pedra nela, com certeza, alguém já pegou a pedra para levantar e parou. Peraí. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Eu também sou pecador que nessa mulher. Jogou a pedra no chão e foi-se embora. Aí começaram mais outro, jogando, e foi jogou Glória tudo. a Jesus. Foi tudo-se embora envergonhado. Jesus levantou, olhou, não tinha mais ninguém, só estava a mulher falando: mulher, cadê os teus acusadores? Por que você continua chorando? Louvado seja Deus. Ela disse: ninguém, Senhor, me condenou. Não?
pois também eu não te condeno não. Vai, não peque mais. Aleluia. Louvado seja Deus. Jesus perdoa assim, irmãos, porque Ele pode perdoar. Aí às vezes, mas a dificuldade para mim é tão grande, eu não consigo fazer nada. Eu falei que eu ia ser rápido, irmãos, e estou terminando, tá? Glória a Deus. Eu não consigo fazer nada, a minha situação está demais. Para quem eu vou pedir socorro? O salmista até dizia, ele olhava para os montes assim, às vezes dizia, de onde me virá o socorro? De onde me virá? Não tinha saída para ele. Depois ele dizia, ele mesmo respondia, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A gente se atua agora, mas quando a gente se lembra quem nós somos, a coisa muda. Porque, apesar de nós não estar com o que nós queremos na nossa mão, louva a Deus, porque Deus não faria isso, irmãos. Nós não temos sabedoria para ter tudo na nossa mão. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus vai nos capacitando aos pouquinhos. E Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Eu estou com uma dor de dente. Se você tomar um anador, vai passar. Mas você ora com fé. Jesus cura esse dente. Jesus cura o seu dente. Louvado seja Deus. É os mínimos detalhes. Agora também tem aquelas coisas que são barreira, são dificuldade. Aí você, e agora? Agora não tem mais jeito, não é? Aí você droga o joelho, cai de testa no chão, como diz, se eu ficar de testa no chão e clamar por socorro, Deus vai montar no querubim e voar sobre as asas do vento, e hoje ou amanhã ele chega aqui. Não. A minha Bíblia e a sua diz que o céu é o trono de Deus. Ele está sentado lá. Louvado seja Deus. E a terra é o escabelo dos seus pés. Aleluia. Ele está sentado lá e os pés dele, esse cabelo é isso, ó. Tá vendo esses cabelinhos aqui, ó? Tá no braço. Ele está arrastando os pés dele assim, não toca no chão, assim, ó. O estrado dos seus pés. Aleluia. Aí você cai de joelho, meu Deus, me socorre. Ele tá, a Bíblia diz que ele às vezes ele se levanta do trono. Pois não, o que é que você quer? Ele já está aqui, irmão. Aleluia. Louvado seja Deus. O céu é o trono dele, ele está lá, mas ele está aqui perto de você. Ele só se levanta, só estende a mão. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E em algumas situações as nações diriam, aonde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está no céu. E Ele faz tudo o que quer. Tudo que lhe apraz significa isso. Ele faz tudo o que Ele quer. Se Ele quiser te abençoar, Ele te abençoa. Se Ele abrir uma porta para você, Ele abre. Porque Ele pode. Aleluia. E ainda diz assim, e a porta que Ele abre, ninguém fecha. Louvado seja Deus. Também se Ele quiser fazer você chorar, para você não se esquecer dele, Ele fecha a porta. Aleluia. Louvado seja Deus. E a porta que Ele fecha, ninguém abre. Louvado seja Deus. É assim, irmão. Aí é por isso que às vezes a gente tem que clamar, tem que buscar a presença de Deus. Não é porque Ele está longe, Ele está vendo você clamando. Ele quer que você clame um pouco mais. Louvado seja Deus. Mas Ele está do seu lado. Aleluia. Louvado seja Deus. No culto, quando você está, Ele senta do seu lado. Ele ouve o teu gemido. Às vezes você não tem palavra, você geme ali. Jesus, tenha misericórdia, me socorre. Ele está do teu lado. Filho, eu estou aqui. Louvado seja Deus. Ele é que acalma a tempestade da nossa vida. Nós precisamos fazer o quê? Que às vezes está falando, ei, o pregador está falando, Deus acalma a tempestade da sua vida. E você está numa tempestade terrível. Não é? O discípulo não andava com Jesus, era mais fácil para ele do que para nós, irmãos. O discípulo andava com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus entrou, mas ele no barco, eles viram. Mas estava tão preocupado com a tempestade que se levantou no meio do mar, que eles se esqueceram que Jesus estava no barco. Olha, Aleluia. sabia que estava lá, mas esqueceram. E aí começaram a usar as estatísticas de marinheiro que eles tinham, porque eram muito experientes, jogaram algumas coisas que eles tinham dentro do mar, de repente até algumas redes de valor, né? A Bíblia não conta detalhe, mas eles jogaram alguma coisa dentro do mar, e de repente um deles disse, epa! O mestre está aqui. Então vamos acordar. Aí foi lá e acordaram. Jesus estava dormindo na polpa do barco. Jesus acordou e disse, mestre, não se dá caso que nós vamos perecer? Jesus se levantou tão calmo, olhou assim, e a tempestade, em tempo de quebrar tudo, ele levantou a mão. Vem, ordena que pare.
Aleluia, glória a Deus. Essa tempestade, na mesma hora houve bonança, na mesma hora Aleluia, houve Jesus. bonança. Então quem se apavora é nós, Deus não. Louvado seja Deus. Você está apavorado e Jesus está do seu lado. Por que você está tão apavorado? Glória a Jesus. Tenha calma, louvado seja Deus. Crendo no Senhor Jesus, usando a tua fé, vai dar tudo certo. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia.